Saudações tricolores, eu sou o Fio, esse é o canal Gol de Barriga e nessa quinta-feira falaremos sobre avaliar um pouquinho essa janela do Fluminense, né? Falar mais sobre Igor Rabelo e saída, provável saída de John Kennedy, que não deve acontecer, mas fazer um apanhado geral dessa janela do Fluminense. É uma das piores janelas? É uma janela ok? É uma janela boa? A gente vai falar de tudo isso logo após a vinheta. Antes de começar, eu vou pedir para você, por favor, deixa o like e se inscreve no canal, tá? Na verdade, na ordem contrária. Se inscreve no canal, já que você não é inscrito, deixa o like. Falta pouco para a gente bater 15 mil inscritos e a gente comemora aqui a cada 1.000 inscritos junto com vocês, tá? Vocês fazem parte disso demais, tá? Então a galera tá perguntando se é bom hypar o canal, que é uma ferramenta aqui do YouTube. É sempre bom, tá? Então, quem puder também hypar o canal e deixar aqui seu comentário também sobre o vídeo. É muito legal a gente ver se vocês estão gostando ou não do conteúdo, tá bom? Vamos lá falar sobre... Eu vou falar sobre Igor Rabelo, JK, depois a gente fecha falando sobre a janela, tá bom? Combinado assim? Fala sobre Igor Rabelo, né? O Fluminense se reúne com o Igor Rabelo nessa quinta-feira para alinhar a questão de detalhes, né? O Fluminense e o São Paulo fizeram proposta pelo Igor Rabelo, as duas propostas para até final de 2027, porém, tô lendo o que tá na matéria, o Fluminense tem a opção de estender esse vínculo até 2018, né? Uma cláusula ali de extensão até 2028. 2 anos e meio, podendo virar 3 anos e meio de contrato. E isso influenciou muito a chegada dele. Sei que nesse momento você pensou no discurso do Danilo Barcelos, que a gente ganhou do Cruzeiro, botando um ano a mais, né? Sei que você lembrou disso aí, mas são situações diferentes, jogadores de nível diferente, situação muito parecida, mas jogadores de nível diferente. E tem na matéria, diz que tem o fato dele ter jogado em Xerém, que pesou também no grande coração de Igor Rabelo. Você acredita que pesou? Vou esperar você responder. Não, né? Eu também não acredito não, mas a gente precisa pontuar que tá na matéria isso aí, tá? E além de Igor Rabelo, o Fluminense ainda vai atrás de outro zagueiro, até porque tem o fato do Igor Rabelo não mudar muito a nossa vida, que eu vou falar daqui a pouco. Ele não pode jogar nem a Sul-Americana e nem a Copa do Brasil, que são as nossas duas principais frentes nessa temporada. Então, mais uma coisa que não faz muito sentido, né? Sobre eles. Antes de eu dar minha opinião sobre Igor Rabelo, eu só vou fazer um levantamento aqui. A gente tem um zagueiro que... Vou fazer de novo, vou de novo quebrar essa tela aqui do celular, da sua televisão, tá? A gente tem um zagueiro que tá no Fluminense desde 2021, que é o Manuel. Você tá satisfeito com o Manuel hoje no Fluminense? Também não. Hoje em dia, né? Acho que teve momentos bons. O Manuel ajudou em alguns momentos, mas hoje, não, né? Manuel foi titular absoluto em algum ano no Fluminense? Não é momento, assim, foi titular? Manuel foi titular nosso? Não, né? Hoje a gente tá trocando muita ideia aqui nesse vídeo. Tá bom. A média, o Manuel tá aqui desde 21. Então, se a gente pegar a média de 21, 22, 23, 24, o Manuel tem uma média de 23 jogos por ano. Sabe quanto? Se eu pegar o recorte de 21, 22, 23, 24 do Igor Rabelo, sabe qual é a média dele? A do Manuel é 23, né? A dele é maior, é 24. A gente tá pegando um cara muito reserva. Se é reserva só pelas lesões, ou se é reserva por tecnicamente nunca foi escolhido, aí eu não sei direito. Confesso que pensei em pegar meu telefone, ligar para um amigo meu, torcedor do Galo, e falar: e aí, cara, por que isso nunca foi titular? Mas sabe, achei que não valia a pena. Esse ano, essa temporada, o Manuel tem mais jogos que o Igor Rabelo. Em agosto a gente tá, né? Mas eles continuam na mesma média. O Manuel tem 9, ele tem 8. A gente tá trazendo um cara que é reserva. É o pior cara do mundo? Não. Talvez vai brigar com o Manuel mesmo. A briga hoje dele, do Igor Rabelo, a gente contratou um cara para brigar com o Manuel. A gente precisava de um zagueiro, talvez irrite um pouco menos do que um caso de um Soteldo da vida, porque a gente precisava mesmo de quantidade de zagueiro. A gente vai pro próximo jogo contra o Fortaleza, a gente tem Manuel e Davi Schwindt. Até porque o Renato não enxerga o Thiago Santos como zagueiro. Então, assim, mais uma vez, eu não falo essa frase, tipo, bota um moleque da base, impossível Xerém não ter alguém melhor. Mas o pouco que eu vi do Davi Schwindt no estadual e no jogo contra o Bahia, eu hoje confio mais no Davi Schwindt. Acho que ele tem até uma bola aérea um pouco melhor do que a galera tem do Fluminense, isso talvez seja importante, mas você vai potencializar um cara que nas suas principais competições não pode jogar, é uma contratação muito, muito ruim, sendo bem sincero. Mais uma vez, não é o pior jogador do mundo, tá? É o Manuel. Eu não acho o Manuel o pior jogador do mundo.
Manuel tá dando conta aí, ó, da zaga. Acho ok. Mas acha assim, é uma janela. Último assunto aqui, a gente vai definir essa janela do Fluminense, tá bom? Vamos falar agora sobre John Kennedy. Vamos lá falar sobre o John Kennedy, vai ser rapidinho, né, esse assunto, né? O Shakhtar fez uma proposta para o Fluminense de 6 milhões de euros mais 3 milhões de reais de bônus, né? De euros de bônus. Isso dá ali 38 milhões de reais mais 19 milhões de reais. É um valor bom para o John Kennedy, a gente precisa garantir isso, né? O John Kennedy é um cara que sobe em 2020, se eu não me engano, chega a fazer gol ali logo no começo, contra o Curitiba, se eu não estiver errado. Mais 21 faz os gols do Fla-Flu. Eu posso estar errando alguma coisa, tá? Pede para descer para a base, em 22 ele desce para a base, 22 ele faz ontem que ele não faz gol nenhum na profissional, 23 ele é emprestado à Ferroviária por estar mal, faz uma temporada ok, um Paulistão ok na Ferroviária, né? Faz, sei lá, 7 gols, sendo que 3 ele faz no primeiro jogo, né? Acaba inflando um pouco esses números, volta pro Fluminense e aí, enfim, vive a sua melhor fase, né? E para não falar que foi só isso, 24 um ano muito ruim do John Kennedy, mas esse ano no começo do Pachuca parece que jogou bem no começo do Pachuca, mas sai de lá por estar no banco, mas tem troca de técnico, tudo isso. Mas o feedback de lá sempre parece que foi um bom jogador lá. Então, assim, minha opinião é que é um bom valor do John Kennedy. Mas John Kennedy pediu para não ir. E aí também, cara, vou ser bem sincero, eu entendo muito, John Kennedy está vindo para cá, ele, a esposa, ele tem 2 filhos, vai ter o terceiro filho dele, e a Ucrânia não é o melhor lugar para você ir nesse momento para ter filhos, né? Então eu acho legal ele ficar aqui. Só que assim, eu preciso ver mais do John Kennedy, sabe? Eu vou ter sempre um carinho especial pelo John Kennedy, mas a gente precisa ver o John Kennedy. Agora ele tem essa venda, ele tem um carimbo ali que a gente recomprou ele agora por esse valor de 6 milhões de euros, porque a gente recusa essa proposta, né? Pelo pedido dele, vocês entenderam. É um cara que entrou jogou contra o São Paulo, titular, não jogou bem, entrou contra o Palmeiras e não entrou bem, contra o Flamengo ele entrou muito pouco tempo. Foi pouco pra gente ver o John Kennedy, mas um pouco que preocupa, porque a nossa última visão dele é o John Kennedy 24, que é um John Kennedy muito ruim. Parece estar melhor fisicamente, quando eu tô falando de escudo do corpo, né, de shape, não de movimentação, confesso que não vi muita diferença ainda, ainda não achei um cara tão móvel ali dentro de campo, pouco que a gente viu, mas é um cara que tem dado azar, né? O azar dele tem sido a nossa sorte. Germancano, para mim, se movimentando muito mais hoje em dia. O jogo contra o Palmeiras, o jogo contra o Bahia, jogou muito bem. Everaldo jogou muito bem os 2 jogos contra o Inter, o jogo contra o Grêmio. No último jogo, acho que o Everaldo fez um bom primeiro tempo, mas perde o gol do segundo tempo, né? Então, assim, ele vive um momento que os 2 centroavantes resolveram acordar para jogar bola. Eu digo acordar, né? Mas assim, as coisas começaram a acontecer para os outros 2 centroavantes. Então também não ajuda isso nele. Quando ele tiver, agora eu vou, a frase que o Renato sempre fala, vai ter oportunidade para todo mundo. Ele, quando tiver, ele treinar muito, se dedicar muito, futebol ele tem, quando ele tiver oportunidade, ele conseguir abraçar essa oportunidade, jogar de forma coletiva, entender que pode acontecer ainda. Cara, torço ainda pro John Kennedy, tá? Confesso que eu me sinto errado em torcer pro John Kennedy, em acreditar para torcer, pô, torço qualquer um que joga no Fluminense, eu vou torcer. Mas em acreditar no John Kennedy. Mas, cara, o cara fez gols que foram importantes e o gol, né, da nossa vida, esse aqui, ó. Esse abraço aqui que eu tô dando ao meu moleque e essa taça aqui é um gol dele. Esse cara aqui fez 13 gols nesse campeonato. Então não é só ele, às vezes desenha, né? Parece que ele deu a Libertadores pra gente. Mas o gol decisivo bate no pé dele. E não trocaria esse personagem, não. Acho o John Kennedy um grande personagem para ter feito o gol do nosso título. Vamos analisar essa janela agora? Vamos ser um pouco ranzinza, que eu tô a fim de falar mal dessa janela. Vamos lá falar sobre a janela do Fluminense até agora, né? Janela essa que a gente tinha como informação uma janela que a gente ia ter algum dinheiro em caixa pela venda do John Arias, pelo Mundial. Enfim, a gente tinha uma expectativa de poder ir ao mercado. A gente ia no mercado ali, não no dia 5, né? Porque tem time que tem mais dinheiro. A gente ia no mercado no dia 10, no dia 12. Tem muita gente que vai no mercado no final do mês sem dinheiro nenhum. Esse não era o caso do Fluminense, que já foi muito tempo, né? E a gente sabia que a gente ia perder o nosso maior jogador. Não o nosso maior jogador. O Brasil ia perder o seu maior jogador, que é o John Arias. Então a nossa expectativa estava alta. E talvez o erro seja nosso, de criar uma expectativa alta também, né?
Eu dividi essa janela em seis tipos de jogadores que o Fluminense negociou ou contratou ou não contratou. Mas teve, né, informações ali sobre isso. O primeiro sobre a Costa e Santi Moreno. São duas boas contratações. O Fluminense gasta ali em torno de 10 milhões para trazer os dois de euros, né? Estão falando de 50 milhões de reais. Para trazer os dois jogadores, um que joga mais por dentro, um que joga mais aberto, duas posições que a gente está carente. E os números e os vídeos me fazem concordar com as contratações, me fazem ter expectativa. Aí, Filma, você viu o primeiro jogo do Acosta? Cara, foram 20 minutos. Então, assim, acho muito cedo para você, dos dois lados. Se ele tivesse comido a bola, também. Mas acho que dá uma opção a mais ali, já que o Renato não usa o Lescano, por exemplo. Então tem aí, e já explicou o motivo, acha que não está pronto. A gente pode debater se o Renato está certo ou errado quando ele voltar a jogar em algum momento. Agora, acho duas boas contratações, tá? Para não falar que o Fio só tá falando mal das contratações. O outro ponto foi... Concordam com essas duas contratações? Comenta aqui, tá? A outra duplinha aí que eu vou separar foi Lucas Ribeiro e Nestrosa. Os dois uma novela eterna. Acho duas contratações ok também. Queria os dois no Fluminense, mas o Nestrosa está sendo muito valorizado no Atlético Nacional, e queria que jogasse as oitavas. Aliás, jogou, né? As oitavas contra o São Paulo, empatou, ainda tem um jogo de volta. Tudo isso, a torcida ainda tem alguma esperança, mas eu acho que não vem mais, tá? Mesmo se o Atlético Nacional for eliminado pelo São Paulo na semana que vem, não acho que o Nestrosa apareça no Fluminense, mas seria uma boa contratação, mas uma novela, e no final, o final foi triste, né? Então tem esse ponto aí. Aí vem a parte agora que começa a me incomodar, tá? Tinho e Rafael Navarro. Essa dupla, pra mim, é constrangedora. Porque a gente toma um não dessa dupla, né? A do Vitinho é um mais do mesmo absurdo. O Vitinho não é horroroso, mas é um mais do mesmo absurdo. A gente tem um cara que você olhar assim, vai brigar para ser titular, vai ficar na frente do Keno. Aí, às vezes, quando o Serna estiver mal, vai jogar no lugar do Serna. O cara que, se no Corinthians tá ganhando 800 mil reais, não ia ganhar menos aqui. E, cara, uma contratação muito ruim, assim, de verdade, é uma contratação que me incomodaria muito chegar aqui. Um cara que a torcida do Flamengo já não gostava dele há 5 anos atrás e tá no mercado alternativo agora. Pode ser que o Kemeling jogue muito no Corinthians, mas confesso que acho muito difícil. Então, acho que foi um livramento ali a gente não conseguir o Vitinho. Mas me irrita muito saber que uma das opções era o Vitinho, tá? O outro é o Rafael Navarro. Que, assim, são números bem mais ou menos que ele tem da MLS. O Everaldo tem números melhores no Bahia, e eu acho que os números do Bahia me deixam mais, corroboram mais do que os números da MLS, sendo bem sincero. Acho o nível de confronto mais forte. E aí o Fluminense toma um não do Rafael Navarro, e após tomar um não, toma a decisão de... Não, pensando bem, acho que a gente tá feliz com o centroavante. Eu confesso que eu acho isso meio constrangedor, sabe? Parece que o Fluminense tomou um não num relacionamento de uma pessoa feia e depois desistiu, virar padre depois. Isso não faz sentido, entendeu? Se a gente tivesse ido atrás do Firmino, tomou o não do Firmino e falou assim, não, cara, ou é o Firmino ou a gente fica com o que a gente tem. Não, mas o Fluminense, a frase foi, ou a gente traz o Rafael Navarro ou a gente fica com o que a gente tem. E não faz sentido. Eu não estou falando que tem que contratar o 9, não, né? Eu até acho que tem que contratar. Mas eu entenderia o não contratar, mas se fosse um planejamento, entendeu? Olha só, a gente vai trazer o Acosta, vai trazer o Santi Moreno, essa bola vai chegar mais no centroavante. Pô, a gente está vendo no treino e fisicamente eles estão melhores. Vamos apoiar? Vamos. Mas você falar isso depois de tentar o Rafael Navarro, não faz muito sentido para mim, né? O outro que eu coloquei aqui foi o Igor. Eu ia colocar Igor Rabelo e Soteldo, né? Que foram duas contratações. Eu vou colocar os dois, mas vocês vão entender. O Igor Rabelo eu falei agora no último vídeo, todos os motivos. Acho que o Igor Rabelo me incomoda menos que o Soteldo, que a gente precisa de números na zaga. A gente não tem zagueiro. Agora o Soteldo a gente tem ponta pra cacete. E aí, eu já falei 30 mil vezes, eu cravo aqui pra vocês que o Soteldo é a pior contratação da história do Fluminense. A gente tá falando de 30 milhões por metade do passe do cara. 75 centímetros por 30 milhões. Um cara que vive lesionado nos últimos anos,
um cara com problemas de extracampo nos últimos anos, e um cara que tem números no futebol absurdamente ruins. Você abre vou botar aqui, vou abrir agora. Você abre os números do Soteldo, em 24 ele participa de 11 gols, 7 gols e 4 assistências. Em 2023, 9. Em 2022, de 1 gol ele participa. Em 2021, ele participa de 10 gols. Em 2020, ele participa de 15 gols. Esses números são muito parecidos ou piores que o do Canóbio, que é um cara que taticamente marca bem, ajuda o time, é um dos jogadores que mais corre, e não é o maior artilheiro do mundo, né? Mas o Canóbio, nesse momento, tem 10 participações de gol no Fluminense em agosto. O Canóbio, ano passado, entregou 15 gols para o Atlético Paranaense, 15 gols e assistências, né? Para o Atlético Paranaense. No ano retrasado, 15 gols no Atlético Paranaense. Então, assim, qual o sentido da gente gastar esse dinheiro no Soteldo? Ah, mas o Renato pediu. O Renato, quando foi embora, vai levar o Soteldo com ele? Chegou, já teve 2 lesões nesse tempo. Até agora jogou 208 minutos no Fluminense, deu um chute só pro gol e para fora. É um cara que, assim, é muito... eu não sei o que a galera enxerga no Soteldo, acho que é esse negócio dele passar o pé em cima da bola, e a galera acha isso legal dentro de campo. Confesso que é um jogador que me irrita muito, muito, muito. Então, por isso que eu não queria colocar ele do lado do Igor Rabelo, quais são coisas totalmente diferentes. Acho que é um nível de irritação, e eu acho que tem uma galera que gosta do Soteldo, mas eu confesso que eu não consigo entender o gostar do Soteldo. Ai, Filho, então você vai torcer contra? Não, eu quero que ele vire um monstro no Fluminense. Eu só não tô acreditando. Se ele virar, eu sou o primeiro a bater palma pro Soteldo. E o último jogador que eu botei aqui é o Nino, cara, que é a parte. O Nino quer sair do Zenit, o Nino já comunicou que quer vir pro Fluminense, o Fluminense quer o Nino, mas o Zenit não vai abrir mão do Nino, e o Nino não vai bater o pé lá e brigar. É algo pessoal, o Nino não está insatisfeito com o Zenit, não está chateado com o futebol. O Nino é titular, o Nino fala russo, o Nino é um profissional do caralho. Mas ele queria voltar ao Brasil para um programa particular dele, onde o Zenit vai tentar adaptar para ele resolver lá. E falta de dinheiro não é o problema do Zenit, então acho muito difícil acontecer. Tenho esperança porque é um grande ídolo, e aí sim seria a contratação do ano, né? Da janela. Ainda tem mais nome para aparecer, mas nesse momento a janela do Fluminense, a não ser que o Santi Moreno e o Acosta, assim, virem o Ganso no auge e o Arias, essa janela do Fluminense é um grande nota 5, assim, né? É uma janela muito comum do Fluminense. Quero a sua opinião, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.